pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar aí o módulo 5, né? Que é a dinâmica climática do nosso país, do Brasil. Quais são os climas que existem, né? E como esses climas aí acabam favorecendo, por exemplo, a ocorrência de certas vegetações, tá? Então, esse vídeo é o vídeo do 7º ano da apostila número 1, módulo 5. Bom, primeiro, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês, né, a definição de clima e tempo. Todo mundo às vezes acha que clima e tempo é a mesma coisa, mas não é. São fatores completamente diferentes. Quando nós nos referimos a um curto espaço, né, um período pequeno, nós estamos nos referindo ao tempo, quando digamos aí as dinâmicas climáticas. Por exemplo, o tempo hoje está nublado. Né? Ninguém fala, eu vou ver a previsão do clima, eu vou assistir a previsão do tempo, porque o tempo ele é um estado momentâneo da nossa atmosfera. O clima, pelo contrário, é algo duradouro, algo que precisa ser estudado por no mínimo 3 décadas para que se chegue ao consenso de como é o clima daquela região. Bom, tempo atmosférico se refere ao estado instantâneo da atmosfera, a qualquer momento. Ele pode sofrer variações, ele pode estar ensolarado, chuvoso, nublado, frio, quente. Clima é o estado da atmosfera em uma região ao longo de um grande período de tempo. Define-se normalmente o período de 30 anos, foi o que eu acabei de dizer para vocês. O clima é guiado pela energia do Sol, influência dos fatores climáticos e fenômenos climáticos que ocorrem na atmosfera. Quais são as variações, né? Clima tropical, clima equatorial, clima árido, clima tropical, etc. Bom, se nós estivéssemos hoje fazendo uma atividade em sala de aula, estivéssemos em sala de aula, eu ia perguntar para vocês qual é o estado, qual é o tempo hoje. Vocês iriam me responder que o tempo está nublado. E eu iria perguntar para vocês qual é o clima da nossa região. O clima da nossa região é o clima tropical, né? Verões chuvosos e invernos secos. Então, pessoal, tempo tem a ver com o estado momentâneo da nossa atmosfera, aquilo que está acontecendo agora e que pode rapidamente se alterar, né? O clima, o tempo, desculpa, ele se altera de uma forma muito rápida. Às vezes nós vamos deitar, não está chovendo, durante a madrugada pode chover e durante a manhã pode estar sol. O clima não, o clima ele não muda, tá? Ele tem aí algumas variações, né, como nós vimos aqui, mas em determinadas regiões aí ele possui um clima já definido, como é o caso aqui do Mato Grosso do Sul, que nós temos o clima tropical típico, verões chuvosos e invernos secos. Quais são os elementos do clima, né? O que faz um clima ser diferente do outro? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos aí a ocorrência de 3 climas principais. O clima equatorial na região norte, que é muito quente e chuvoso. O nosso clima tropical típico aqui, verões chuvosos e invernos secos. E lá no sul do nosso país, né, pega um pedacinho aqui do Mato Grosso do Sul até ali perto do Trópico de Capricórnio, nós temos o clima subtropical, que tem aí as estações do ano um pouco mais definidas. Bom, a temperatura, né? Como que é a irradiação solar? Como que é que o Sol pega em determinado local? Qual é a latitude em que ele se encontra, tá? A umidade do ar, vapor de água na atmosfera, valor absoluto ou relativo. Pressão atmosférica, varia conforme a altitude e temperatura. Precipitação, granizo, neve e chuva. Então, pessoal, quando fala em precipitação, não resumam tudo a chuva. A precipitação ela pode vir em forma de granizo, ela pode vir em forma de neve, tá? Então, quando ouvirem esse termo precipitação, né, é algo que está se precipitando aí das nuvens, e ela pode vir nessas 3 formas aqui que eu acabei de falar para vocês. Quais são os fatores do clima, né? Dão características específicas ao clima de uma região. Explicam a variação dos elementos climáticos. Olha só, a latitude, tá? A gente vai ver como que a latitude ela interfere, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, o relevo, altitude, vegetação, correntes marítimas, massas de ar e urbanização. Ele pode ser mais quente, mais frio, variação de temperatura maior, menor amplitude térmica, pressão atmosférica maior, pressão atmosférica menor, mais úmido ou mais seco. Olha só, pessoal, vamos fazer uma recordação aqui, uma revisão rapidão do 6º ano que vocês viram isso ano passado. Quanto maior a latitude, né, menor a temperatura. Menor a latitude, maior a temperatura. A altitude é a mesma coisa. A altitude tem a ver com o nível do mar, tem nada a ver com a altura, tá? Quanto maior a altitude, né, por exemplo, o pico de uma montanha, mais frio.
a maritimidade, perto do mar, as temperaturas elas não oscilam muito, elas acabam que ficando ali numa mesma variável, em torno de 20, 25 graus. Continentalidade, aí nós já temos uma maior amplitude térmica. Significa o quê? Que durante a manhã pode estar 15 graus, no meio da tarde 30 graus e lá de noite 15 graus. Isso é uma grande amplitude térmica por nós estarmos aí distante do mar. A gente passa muito por isso aqui na nossa cidade, Campo Grande, tá? A vegetação, ela também contribui. O relevo, né, ele acaba que favorecendo a entrada das massas de ar ou acaba desfavorecendo. E nós temos aqui vários outros componentes que são dos fatores do clima que acabam determinando o tipo de clima de uma região. Fatores que influenciam o clima brasileiro. Bom, nós vamos agora, né, afunilar um pouco o nosso objeto de estudo e vamos aí para os climas brasileiros, né? A altitude, a latitude, o continente, tá? A temperatura, umidade, principalmente as massas climáticas. Esses são os principais fatores que acabam influenciando aí o clima brasileiro. Tipos de clima no Brasil. Nós temos o clima tropical, né, que ocorre principalmente aqui no meio do nosso país, tá? O clima subtropical, que ocorre aqui nessa faixa no sul do nosso país. Clima tropical de altitude, pessoal. Esse clima ele costuma ocorrer muito aqui na região serrana do Rio de Janeiro, em áreas mais elevadas, tá? Ele é o clima tropical mais ameno, ele não é tão quente como o nosso clima tropical típico. Clima semiárido ocorre aqui, tá? No chamado sertão nordestino. Nós vamos estudar aí que a região nordeste, ela possui aí 4 subdivisões, né? A zona da mata, nós temos o agreste, o sertão e o meio norte. E é justamente no sertão nordestino, chamado Polígono das Secas, onde nós encontramos aqui esse clima semiárido. Temos o clima equatorial úmido, que ocorre aqui, tá? Na floresta amazônica, na região norte. E o clima equatorial semiúmido, ele costuma ocorrer aqui na transição aí dos climas semiárido e dos climas tropicais. Ocorre essa transição e acaba aqui acontecendo esse clima equatorial semiúmido. Bom, e aí eu trouxe para vocês as características de cada um desses climas que abrangem o nosso território. Isso é muito importante. Vocês têm que saber as principais características, tá, desses climas que nós temos aqui no nosso país. O clima tropical, ele pega a maior parte do nosso território brasileiro. Compreende áreas tanto do Nordeste, quanto do Centro-Oeste, quanto do Sudeste. Quais são as principais características? A temperatura muito alta, né? Médias de 18 graus ou mais durante todo o ano. O verão é chuvoso, como eu havia dito. O clima é influenciado pelas massas equatorial, continental e tropical atlântica. São massas de ar quente. Massas de ar quente, elas trazem muita umidade, tá? O inverno seco, aí nós temos a ação da massa polar atlântica e massa tropical continental. Já essas massas são massas de ar mais fria, que acabam aí trazendo um clima mais seco. O índice pluviométrico maior em áreas litorâneas. Índice pluviométrico significa o índice de chuva. Então nós temos uma maior ocorrência de chuvas no litoral do nosso país, tá? Principalmente aqui no clima tropical. Então essas são as principais características do clima tropical. Abrange grande parte do nosso país, tá? Possui aí a temperatura alta durante todo o ano praticamente. Tem verões chuvosos e inverno mais secos. O clima subtropical, o clima que acaba ali abrangendo, né, principalmente a região sul do nosso país. Olha só, presente na região sul do Brasil, estações do ano são mais bem definidas. Durante o inverno a gente consegue até visualizar a ocorrência de neve em algumas cidades mais ao sul, tá? Isso coisas que a gente não costuma ver aqui no nosso clima tropical típico. Não possui uma estação seca, né, em um ano normal, em um ano não atípico aí, com a presença de fenômenos, por exemplo, esse ano a gente está vendo um fenômeno, né, que está trazendo muita seca para o sul, mas em um ano aí normal, um ano típico, ele não costuma apresentar essa estação seca. Chuvas são mais bem distribuídas durante o ano, temperaturas médias anuais, olha só, pode chegar a 0 grau a mínima, às vezes até a ocorrência de temperaturas abaixo de zero, e a máxima pode passar aí dos 20 graus.
Os verões são quentes, os invernos frios para os padrões brasileiros, né? Não é aquela coisa como na Europa, ou como no norte dos Estados Unidos, no norte do Canadá, né? É claro que não é aquele frio intenso, mas para os nossos padrões brasileiros, a gente costuma dizer que no frio no sul, desculpa, é muito frio. Grande índice pluviométrico, chove muito, tá? Mais de 2.500 milímetros por ano. E pode nevar, como eu disse para vocês, principalmente nas serras catarinenses ou lá bem no sul mesmo do Rio Grande do Sul. O clima tropical de altitude, né? A temperatura com média anual entre 15 e 22 graus é um clima ameno. Acontece muito nas regiões serranas, Teresópolis, Niterói, desculpa, tá? Característicos de regiões que apresentam altitude acima de 1.000 metros, como o sul de Minas Gerais e do Espírito Santo, parte dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Este clima, que é determinado pelas massas de ar polar e atlântico, massas tropical atlântico e polar atlântica. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. Geada, pessoal, não chega a ser aí a ocorrência de neve, tá? São pequenas partículas de gelo que acabam se acumulando aí sobre a vegetação, né? Às vezes nós temos a ocorrência aqui em Campo Grande, a gente acorda de manhã, principalmente na época que tá muito frio, e a gente consegue visualizar ali parece um orvalho mais condensado. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. Chuva se concentra no verão e no outono. Índice, né, de pluviosidade de chuva influenciado pela proximidade com o oceano. Então o oceano ele acaba trazendo uma grande umidade aí para essas áreas, porque ele acaba aqui empurrando aí essa umidade para o continente, trazendo a ocorrência de mais chuva. O clima semiárido, esse clima, pessoal, como eu disse para vocês, tá? Ele está presente principalmente na região nordeste, tem uma parte do sudeste ali, que é o norte de Minas Gerais, que acaba ainda tendo um pouco desse clima. Índice pluviométrico baixíssimo, olha só, 600 milímetros por ano. Isso quando ocorre aí 600 milímetros. A temperatura é alta, com média aí de 27 graus. As chuvas são escassas e irregulares. Longos períodos de seca. Vegetação típica, né, é a caatinga, aquela vegetação que tem a presença das plantas xerófilas, que acabam se adaptando aí a um clima mais seco, chamados cactos, que acabam armazenando aí a água para esses períodos mais secos. E como eu disse para vocês, a ocorrência desse clima é principalmente na região nordeste, na sub-região denominada sertão, no chamado polígono das secas. O clima equatorial, esse clima equatorial úmido, ele está presente principalmente ali na região norte, parte ali do norte do Mato Grosso também possui um pedacinho desse clima equatorial úmido. Apresenta temperaturas altas o ano todo, lá eles não têm inverno, ocorre somente um fenômeno denominado friagem, onde as temperaturas costumam ficar na casa dos 20, 21 graus, mas nada do frio que às vezes nós enfrentamos aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Chuvas bem distribuídas nos 12 meses, chove todo ano, né? A estação, todos os meses do ano. A estação seca ela é bem curta, umidade constante na região, grande quantidade de chuva por causa da Amazônia, aí vem o efeito, né, da evapotranspiração das árvores, da evaporação das águas dos rios, principalmente do rio Amazonas, que é um rio muito grande, né? Índices pluviométricos mais altos do Brasil, cerca de 2.500 milímetros. Altas temperaturas, pois se concentram em uma baixa latitude e apresentam uma baixa amplitude térmica. Foi o que eu falei. Essa parte norte do nosso país está muito próximo da linha do Equador, o marco zero ali da nossa latitude. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. E quanto maior a temperatura, com a presença de grandes florestas, né, maior o índice de chuvas. Mapa do Brasil com os climas. Aqui nós conseguimos ver, tá? Principalmente aonde estão aí os climas que eu acabei de falar para vocês. Nós temos um pedacinho aqui no extremo norte que acaba aí pegando o clima tropical. Essa grande parte aqui é o clima equatorial quente chuvoso. O tropical típico aqui, principalmente aqui na região do centro-oeste, né? Pega a parte ali do nordeste, dos estados do sudeste. O semiárido aqui, no polígono das secas, em parte aqui do Agreste, e o clima subtropical aqui no sul. O tropical de altitude, que é aquele clima que é influenciado aí pelas altas altitudes. Bom, pessoal, eu vou deixar de tarefa para vocês. Eu não deixei tarefa nesse. Bom, pessoal, por hoje nós terminamos, tá? Eu vou deixar para vocês realizar os exercícios das páginas 371, 372, 373. A correção será feita na próxima aula.
tá? Então não deixe de fazer esses exercícios, tá? Eu vou fazer a correção, eu não sei se nós já vamos estar em sala ou se vai ser através de videoaula. Eu espero que nós já tenhamos voltado, né? Que se a situação se normalize rapidamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem entrar em contato com a coordenadora ou podem estar entrando em contato comigo no YouTube mesmo. Estou respondendo ali várias dúvidas que estão surgindo, tá? E aí é só mandar que eu vou estar aí respondendo vocês e sanando todas as dúvidas. Bom, pessoal, por hoje é só. Um beijo e até a próxima.